Quando eu joguei os games de Parasite Eve no PlayStation, eles me impactaram tanto que anos depois, quando eu fiz meu trabalho de conclusão de curso na minha residência médica, eu fiz justamente sobre mitocôndrias em tumores, né? Já que mitocôndrias são justamente as organelas, as estruturas das células, que são justamente o núcleo da ficção científica por trás de Parasite Eve. E finalmente tive acesso ao livro que saiu recentemente no Brasil. Gente, não é publi, não é pago isso daqui, eu comprei recentemente, eu quero pegar e comentar um pouquinho com vocês. Tem umas coisas muito boas desse livro, tem algumas coisas não tão interessantes, já que realmente é para um público um pouquinho mais limitado, já que é um livro meio pesado, tanto em termos de jargões científicos quanto em questões de terror, mas que, para quem é do nicho específico, vai curtir bastante. Eu, como médico, eu acho que é um dos livros mais fiéis, diga-se de passagem, a certas questões científicas, ao mesmo tempo que ele toma liberdades capazes de gerar cenas incríveis. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros de Aventuras, e hoje vamos falar então de Parasite Eve. Vamos primeiro explicar um pouco falar um pouquinho qual é o conceito dos games que ficaram tão famosos e qual é o conceito do livro, sendo que os games, eles usam o livro como se fosse um passado, basicamente, para os acontecimentos do jogo, né? Tipo, anos antes do jogo aconteceu os acontecimentos do livro, e anos depois, a gente pega e seria a segunda vez que a grande ameaça acontece nos games. Então, indo um pouquinho pros games, depois a gente vai pros livros, e eu sei que existe um filme que é a adaptação oficial do livro, e filme esse que nunca veio pro Brasil oficialmente, porém que você consegue achar por aí na internet. Então, vamos só dar um pouquinho a situação. Anos 90, eu adolescente, jogo Parasite Eve, assim como muita gente, e no game nós temos uma policial que começa a sofrer algumas mutações, assim como uma cantora de ópera. E o que acontece é que essa cantora de ópera, ela é possuída por uma entidade chamada Eve, que é uma espécie de inteligência coletiva que existe nas mitocôndrias. Mitocôndrias eu vou pegar e explicar daqui a pouquinho. O legal, como médico, inclusive, fala de vários detalhes científicos bem interessantes que tem na história, isso sem dar muitos spoilers do livro, né? E o que acontece é que a Aya, ela também tem essas mitocôndrias mutantes, só que em menor quantidade. Então ela consegue controlar os poderes dela, enquanto a Eve, na verdade, essa entidade, ela controla o corpo totalmente da cantora de ópera e começa a criar monstros por aí quando possui as suas mitocôndrias. Inclusive, o grande feito dela, a ideia é, eu vou criar uma criatura, um corpo perfeito que eu possa controlar e manifestar total para assim dominar o mundo. Inclusive tem uma das sequências que eu mais favoritas do game, que é quando ela entra no Museu de História Natural e começa a criar monstros mutantes a partir dos fósseis dos dinossauros. Genial. E o filme, e mais precisamente o Game 2, essa policial mutante, ela retorna, e a ideia é que toda vez que ela faz parte de um esquadrão policial especializado justamente em lutar contra criaturas mutantes que surjam justamente por causa da Eve tentando pegar e controlar novos corpos. Então, e vamos, o que é esse livro do Hideaki Sena, que inclusive ele era farmacêutico quando ele pegou e escreveu esse livro. Então, ele tem muito conhecimento científico bem interessante, que é falado na época. Então, vamos primeiro dar um contexto básico, que é... Aqui, nós temos 4 pontos de vista. O primeiro é de uma garota casada com um cientista, que o que acontece é que ela sofre um acidente, e ela acaba, e por isso ela acaba doando os órgãos para algumas pessoas. No segundo lugar, nós temos o cientista que é casado com ela e que é especializado justamente na questão de mitocôndrias. Número 3, nós temos uma garotinha de 14 anos que é a receptora de um dos órgãos. E número 4, ponto de vista, justamente da Eve, o da entidade, o dessa inteligência coletiva tentando pegar e possuir o corpo das pessoas para controlá-las e assumir e retirar o livre-arbítrio, assumindo o comando total delas. Então, primeiro, dando um panorama geral, que eu falei muito sobre mitocôndrias, né, que é colocado aqui. Vamos tentar dizer um pouquinho o que é mitocôndria, para depois ir para os próximos passos. Mitocôndrias são órgãos pequenininhos que existem dentro das células, tanto que são organelas, né, pequenos órgãos, né, assim como várias estruturas que tem nas células, como os ribossomos, lisossomos, complexo de Golgi, entre várias estruturas. E as mitocôndrias, elas têm algumas particularidades muito interessantes.
elas são a principal fonte de energia da célula. A célula consegue produzir energia sem a mitocôndria, só que os mecanismos de produção de energia da mitocôndria são 30 vezes mais poderosos do que o da célula normalmente, né? Então, é a principal fonte de energia da célula. Número 1. As mitocôndrias, elas têm DNA próprio. É um DNA bem pequenininho, então elas pegam, conseguem se multiplicar e variar de quantidade, né? Célula, mas elas têm uns sistemas próprios de regulação. Número 3. Apesar de elas terem DNA próprio, elas dependem do núcleo da célula, já que metade do corpo delas elas conseguem fabricar e a outra metade é a célula que tem que fabricar para ela. Então existe essa situação em parceria e tudo indica, em número 4, que milhões e milhões de anos atrás, quando estamos na era apenas existiam seres unicelulares dentro da, isto é, seres de apenas uma célula, aqui no planeta Terra, o que acontece é que houve um momento onde a mitocôndria, tivemos células que entraram em simbiose com outras, né, que seriam os primórdios das mitocôndrias com os primórdios das nossas células. Essa parceria teria dado muito certo, com a mitocôndria fornecendo energia, ajudando em outros mecanismos, enquanto a outra célula servia como uma mega proteção para ela, e isso teria originado, inclusive, toda a linha de células e seres vivos, do quais se originam todos os seres pluricelulares que existem atualmente. Então, basicamente os protozoários, fungos, plantas, basicamente todas as formas de vida que têm mais de uma célula do corpo descendem justamente desses primeiros micro-organismos, né, que fizeram essa simbiose e dos quais ainda a gente tem certo vestígio com as amebas e protozoários, que são células de uma única célula, mas que possuem ainda mitocôndrias dentro de si. E, além disso, elas possuem outras funções, né? As mitocôndrias, por exemplo, uma parte daquilo que sobra do processamento delas são substâncias chamadas radicais livres. E acontece duas coisas. Esses resíduos da respiração celular, esse resíduo da produção de energia, ele é armazenado dentro da célula para fazer certas atividades, como por exemplo jogar para dissolver e destruir organismos que tentem invadir a célula, né? Ao mesmo tempo, como existe sempre um desgaste, um gastinho disso daí, parte disso aí afeta o núcleo. Então, parte do motivo pelo qual envelhecemos é quando justamente esse resíduo da respiração, ele vai se acumulando no núcleo, causando mutações e destruições que vão se acumulando ao longo do tempo, né? E, por fim, não menos importante, a mitocôndria, como ela conversa diretamente com o núcleo, inclusive porque ela precisa usar isso para poder fabricar novas cópias dela, ela é capaz de fazer a célula se autodestruir. E por que ela faz isso? Lembra que eu falei que que o resíduo que sobra da produção de energia, ele pode ser usado para pegar e destruir organismos que tentam invadir a célula? Então, se a célula sair do controle porque algum vírus invadiu o núcleo dela, ou sofreu alguma mutação e parou de agir como capaz de ajudar a mitocôndria a se multiplicar, a mitocôndria é capaz de ativar a célula para se autodestruir. Não apenas isso, como essa conversa permite que a mitocôndria ative o sistema de autodestruição de célula, além de servir como defesa contra câncer e defesa contra organismos externos, ela também funciona durante quando a gente é embrião para ajudar a formar o nosso corpo. Nossas mãos, por exemplo, elas surgem como se fosse um único brocão, basicamente, sabe? Aí, então a divisãozinha entre os dedos vão sendo criadas à medida que as células do meio elas vão se dissolvendo, e quem faz isso são as mitocôndrias. Então, para vocês verem o nível da importância das mitocôndrias pra gente, a importância, né, disso daí, e como são e como essa importância da simbiose para a formação dos organismos vivos. Mesmo em níveis maiores, por exemplo, para cada célula do nosso corpo existem 5 células dos mais diversos tipos de micróbios que habitam nossa pele, nosso intestino, nossa boca, e que a maioria delas não causam problemas, pelo contrário, elas devoram parte dos lixos celulares que nossas células produzem e em troca produzem outras substâncias. Inclusive, algumas das vitaminas do nosso corpo são produzidas por essas bactérias. Então, ao invés da gente, nosso corpo ao invés da gente ter simplesmente uma briga louca das células entre si, muitas vezes células elas se entram em sintonia para formar novas estruturas complexas, para assim a gente pegar e ter o processo evolutivo. O processo evolutivo não é somente briga de coisas entre si, mas também alianças entre forças biológicas que vão pegando e criando estruturas cada vez mais complexas. Então, o que acontece é que o Hideaki Senna, ele resolve dizer,
E se a gente tivesse um grupo dessas mitocôndrias que fosse inteligente e que quisesse destruir esse sistema de simbiose, né? E você viu, como eu falei, a célula produz energia, logo produz calor, produz eletricidade. Sim, nossas células elas têm uma certa carga elétrica, né? Então, vocês imaginam as coisas doidas capazes disso acontecer, né? Então, e o livro, então, ele vai passando por essas quatro, vai alternando esses 4 pontos de vista, né? Nós temos a garota, né, no qual a gente vai vendo o passado dela e descobrindo pouco a pouco o desespero que ela começa a ter lapsos de memória, o corpo dela começando a funcionar meio diferente, ela não sabe entender direito se ela tá gostando de uma pessoa porque ela quer mesmo, ou se tem alguma coisa influenciando para isso. É uma perda progressiva do controle da própria mente e do próprio corpo, que gera a camada inicial de terror na história. Tanto que eu considero muito o livro, ele começando com um terror psicológico, isto é, onde coisas são sugeridas, onde você não tá entendendo direito o que tá acontecendo, onde você vai montando os quebra-cabeças de como tá a sua realidade, e evolui para um terror corporal brutal, já que é a perda total do controle do corpo, gerando situações cada vez mais grotescas, né? E é bem interessante isso, porque como eu falei, um dos personagens é justamente uma adolescente que recebe um dos órgãos, né? E como eu disse, ela tava a justamente a garota inicial, a esposa do cientista, ela tava pegando e tentando ser controlada justamente para essa inteligência externa, a Eve. E que se autodenomina Eve e Eva justamente porque ela se considera a Eva de uma nova era. Essas coisas meio megalomaníacas, diga-se de passagem, né? De como todo bom vilão ou entidade do mal, né? E a gente tem uma garota de 14 anos que vai receber o órgão e vai começar a ter o problema do corpo tentar perdendo o controle do corpo, né? Justamente por causa da Eve tentando pegar e controlar ela. E isso é bem interessante quando a gente pega a garota de 14 anos, porque temos duas camadas aqui. Ela tem uma história própria porque é a segunda vez que ela precisa de uma doação de órgãos. E isso se dá a certos problemas que ela teve em relação de rejeição do primeiro transplante. E é muito legal que o livro ele fala nesse processo. Então a gente tem 3 camadas diferentes que acontecem justamente da menina de 14 anos, que é a ideia de uma adolescente que está começando a perder o controle do próprio corpo. E aqui fica bem interessante porque não é simplesmente por causa da Eve. Ela tem uma doença crônica, que leva à destruição do rim dela. E isso faz com que ela pegue e precise, pelo resto da vida, fazer tratamentos, né? E um desses é o transplante, que mesmo recebendo, ela para ter uma vida normal, tem alguns tratamentos porque ela precisa receber pelo resto da vida. Então, a gente tem justamente falando o livro, da importância do transplante de órgãos para essas pessoas, de diversas idades que pelos mais diversos motivos acabam tendo necessidade disso, né? Mas acaba entrando também no fato de como a gente fala muito sobre a questão de horror corporal, e o horror corporal, o horror que a gente tem das transformações do nosso corpo, elas acabam ficando bem evidentes quando a gente tem a questão da adolescência, que a gente está perdendo o controle do nosso corpo, que a gente está entrando na vida adulta, e quando a gente pega e tem uma doença e que vai tendo que controlar de alguma forma, é bem complicado, porque não deixa de ser uma forma de perder o controle do nosso corpo. Então, todo horror corporal pode ser visto como uma analogia em maior e menor grau quando a gente tem algum tipo de doença, algum tipo de alteração que a gente tem que lidar principalmente pelo resto da vida, né? Eu, por exemplo, tenho óculos aqui, né? E poderia até fazer uma cirurgia laser para poder pegar e mudar um pouco, só que mesmo assim, daqui a alguns anos eu teria que voltar a usar óculos justamente por causa que pegaria e já teria alteração de presbiotria. Ou o fato das pessoas que têm, por exemplo, diabetes, pressão alta, que tem que usar medicações contínuas e aprender a controlar, inclusive mudar hábitos de algumas coisas que a gente gosta muito. E quando pega o fato de que é uma adolescente, que alguém está com o corpo de transformação que tem que passar por isso, quando a gente vê os motivos pelo qual ela perdeu o órgão, a gente tem que lembrar também o quanto pessoas que têm certas necessidades especiais por causa de situações de doença e outras coisas, sofrem uma cacetada de preconceitos e que geram problemas.
Por exemplo, uma pessoa que não come glúten não vai poder pegar e comer uma série de coisas a partir de massas, farinhas, etc. Assim como a gente tem o pessoal que tem também intolerância também a látex, então tem uma série de instrumentos que não pode usar. E a gente sabe que infelizmente tem muita gente que vai fazer pressão dizendo: ó, é frescura, toma isso aqui. Então, podendo fazer inclusive em tragédias, né? Por exemplo, uma pessoa que tem intolerância a amendoim, se alguém bota com um pedacinho de amendoim com uma brincadeira no pão dela, a pessoa pode ir pro hospital e parar na UTI, por exemplo, né? Então, temos quando a gente pega o motivo pelo qual perdeu o órgão e as intolerâncias que as pessoas tinham em relação às criancinhas da turma dela, por causa dela ter as necessidades dela por causa do problema renal, faz a gente pensar justamente todo o horror que existe da nossa sociedade, infelizmente ainda, justamente por causa dessa. A gente tem pressões sociais para seguir determinados modelos e preconceitos achando que são frescuras, certas necessidades biológicas fundamentais nossas. Então, tem gente que realmente precisa, tem problema de lactose, gente tem problema de glúten, gente que tem problema com látex, gente que tem alergia aos mais diversos tipos de coisa, algumas intolerâncias alimentares, algumas coisas que são de origem psíquica, mas que mesmo assim, se a pessoa tem um trauma forte relativo àquilo, você não vai fazer ela superar aquele trauma simplesmente falando, supere o trauma, ou isso é besteira, não. A pessoa vai precisar de uma terapia e vai lidar dentro daquele possível, sabe? Então, independente se for orgânico ou se for mental, a gente tem que respeitar as limitações daquela pessoa, senão podem ocorrer tragédias. Então, é muito legal essa parte do livro que desenvolve, inclusive porque ele fala, inclusive, ajuda a tirar todos os preconceitos relativos à questão de doação renal, falando de todos os sistemas de segurança que tem relativo a processos de doação de órgãos e como vários preconceitos relativos a isso impedem que várias pessoas sejam salvas também, sabe? E eu tava vendo, inclusive eu tava achando bem interessante uma discussão que eu tava vendo sobre como muita gente com das mais variados nichos da transexualidade pega e se identificam com obras de terror corporal. E isso faz todo sentido, porque se a adolescência é uma fase de mega transformação corporal, e o quanto a gente tem vários problemas relativos a isso, aceitar o nosso corpo, ou aceitar doenças e problemas que vão surgir com o nosso corpo, pra pessoa trans é maior ainda, porque ela tá virando um corpo totalmente alheio daquilo que ela pega e imagina pra si mesmo, sabe? Então, o quanto isso é bem complexo para ela e como ela precisa pega de toda a ajuda adequada. Lembrando que transexualidade não é doença de acordo com a classificação mais recente da classificação internacional das doenças, que é o CID-11, e que tem toda a questão de como você pega e lida com isso na sociedade e que deve ser devidamente respeitado. Então, e vamos pro próximo, que é o cientista, que ele pega um pedacinho da esposa morta para cultivar em laboratório. E é aquela coisa meio mórbida, né? De uma coisa você ter uma lembrança, algo do tipo do lado que você nunca vai pegar, esquecer ou tentar levar aquilo para adiante, né? Por outro lado, nós vemos uma obsessão doentia cada vez maior pela esposa, por aquele tecido, fazendo cada vez novos experimentos nele, sabe? Experimentos que vão permitir, inclusive, que tenha um tecido especial que a Eve consiga se manifestar, né? Ao mesmo tempo que você vê que a Eve tá tentando manipular a mente do cientista, né? E a Eve é justamente aquele conceito de pegar, controlar, destruir, é aquela coisa, deixar as parcerias, ao invés das coisas atuarem de forma em crescimento conjunto em parceria, e a partir de processo de controle e dominação, sabe? Então, a Eve é o desejo supremo de controle tentando manifestar-se através das outras pessoas de forma espetacular, sabe? E é claro que à medida que o experimento do laboratório vai se desenvolvendo, aquela coisa vai virando uma gosma mutante cada vez maior, cada vez mais bizarra, a mente do cientista cada vez mais distorcida, né? Até a gente chegar ao ponto onde a gente começa a ter os pequenos monstrinhos mutantes, né, diga-se de passagem, que vão aparecendo na história, né, e as desastres que vão acabar ocorrendo isso, né. Então, a história do cientista é muito como você não saber lidar com o luto, não saber lidar com a perda, pode gerar consequências devastadoras para você, não apenas para você, mas para as pessoas ao seu redor que você vai acabar levando junto. E, inclusive, essa ideia de células cultivadas em laboratório me lembra muito uma questão muito importante das chamadas células HeLa, que o que acontece?
muitos anos atrás, teve um câncer de útero que pegou e foi retirado um grupo de células, já que células de câncer se multiplicam loucamente sem você precisar de muito trabalho, né, diferente das células do nosso corpo, e cultivadas em laboratório. E o que acontece? Essas células começaram a ser multiplicadas, vendidas, divididas, porque era uma forma de você ter células humanas para você pegar e fazer os mais diversos tipos de experimento, apesar de que de forma limitada, já que era um tumor, né? Então, isso permitia, por exemplo, você ter, se você quisesse cultivar um vírus você precisa de células vivas, né? Então alguns vírus você podia cultivar em laboratório com isso para você fazer experimentos e poder criar vacinas no futuro, por exemplo. Então, isso é muito importante. Porém, tem muitas discussão de até onde e a família da pessoa que morreu por causa desse câncer de útero, que nunca recebeu um centavo de todas as pesquisas que foram feitas com essas células dela, né? E até onde isso acontece com um monte de gente, e você tem todo esse mercado gigantesco de células, insumos, tudo mais, né? E que apesar de termos leis que tentam bloquear a venda de órgãos, esses tipos de mercado, até onde temos um lucro, até onde temos certas situações muito cinzentas dos processos de ética científica que precisam ser revistos atualmente, sabe? Então é legal dar essa cutucada no livro. Então, acaba sendo uma coisa bem bacana. Assim, o livro, como eu falei, ele usa muitos termos técnicos para poder pegar, descrever tudo isso que eu peguei e comentei com vocês, inclusive com as substâncias que estimulam a proliferação de mitocôndrias, que causam mutações, já que a Eve está fazendo isso para tentar criar uma super mitocôndria para poder se manifestar com cada vez mais poderes, por exemplo, né? Como eu falei, primeiro começa com um terror psicológico, quase como se fosse uma história de possessão demoníaca, cada entidade tendo possui os mais diversos corpos das mais diversas formas, né? Quanto para um horror corporal, onde a perda total dos controles do corpo vai ocorrendo ao longo, com vários personagens ao longo da história, né? Inclusive com duas cenas bem pesadonas envolvendo abuso, que pode pegar e gerar alguns gatilhos em algumas pessoas, né? Mas que fazem sentido dentro daquele contexto da história e para mostrar justamente aquela coisa de perda do controle total do corpo de várias formas que são discutidas e relatadas dentro do livro. Eu, particularmente, se a pessoa não tem problema com terror pesado, e que se ela gosta de uma questão de científica hard sci-fi, ou de uma ciência bem feita, inclusive porque tem inclusive um glossário de termos científico para tentar pegar e explicar muita coisa aqui dentro, né? Inclusive, se você já leu e gostou ou não, ou mesmo jogou o game, coloca aqui embaixo se tem alguma discussão de algum elemento interessante que vocês gostariam que eu discutisse aqui. Então, eu acho uma recomendação perfeita. Então, coloque aqui embaixo se você já leram um livro ou jogaram um game, compartilhe com seus amigos, até para os vídeos. Falou!